dia. Estão acordados, né? Que a graça e paz do Senhor seja com cada um. Vamos levar a Deus em oração. Convido o nosso irmão Silas que ore neste momento. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por podermos mais uma vez estarmos aqui nesta casa construída para nós cultuarmos o Senhor, para aprendermos do Senhor. E podemos aqui, ó Pai, ler a Tua palavra e aprender mais dela. Para vivermos uma vida correta, não perfeita, mas buscando sempre melhorar a cada dia, aprendendo na Tua palavra. Amém. Queremos te agradecer, ó Pai, pela chuva que o Senhor mandou para nós, cantos, árvores. E ainda há previsão demais, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que mande chuva para nós, ó Pai, para que a agricultura possa produzir, ó Pai, nós estamos num ano de bastante dificuldades, mas, ó Pai, nós confiamos e sabemos que o Senhor está no comando e que o Senhor, ó Pai, tem feito o que é melhor. Por isso nós já louvamos, agradecendo ao Senhor pelas chuvas que já caíram, pelas que ainda virão, e pedimos ao Senhor que mande chuva mansa para nós, ó Pai, como preciso, para que nós possamos, ó Pai, estarmos tranquilos diante da natureza. Obrigado, ó Pai, porque hoje teremos aqui a Santa Ceia. Obrigado aos irmãos que vieram. Esteja falando conosco, ó Pai, através do estudo que o pastor já preparou, com carinho, com amor, com educação, para trazer para nós, e nós possamos estar aprendendo. Abençoe nossos irmãos que estão em casa, os enfermos, aqueles que não puderam vir por algum motivo, que o Senhor possa estar nos abençoando ali mesmo, e que também possa, Pai, ter o privilégio de assistir pela internet, que é uma ferramenta boa, bem usada, e tem sido usada neste momento de dificuldade no mundo inteiro, Pai. Eu esteja te abençoando, é que nós te pedimos no santo nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Como é bom e precioso estar reunido os irmãos. Então, bom dia, né? A todos. Silas assustou, né? Mas que negócio de bom dia, né? Bom dia aos irmãos que estão nas suas casas, estão cultuando conosco nesta manhã maravilhosa. Agradecemos a presença do tio Chico, né, conosco nessa escola dominical nesta manhã. Que Deus o abençoe, meu irmão. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 147. Hoje teremos Santa Ceia, né, por ocasião da escola dominical e também por ocasião do culto à noite. Salmo 147. Eu leio os versículos ímpares e a igreja responde com os versículos pares. Louvor ao Todo-Poderoso, louvor a Deus Todo-Poderoso. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os terços de Israel. Sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Cobre as nuvens dos céus, prepara a chuva para a terra, faz adorar os montes de Israel. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz no músculo do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta como o melhor do trigo.
Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Dá leve como lã, e descarga de alta consistência. Ele arroja o seu gelo em migalhas, e quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 227. A igreja pode se colocar em pé. Salmo número 4.
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro, o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura e cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Convido o nosso irmão presbítero Luiz que ore ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo dia, por esse momento em que estamos na casa do Senhor, reunidos com a igreja para te adorar pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na vida de cada um de nós. Louvamos o teu nome pela tua grandeza, pela beleza, pela santidade da pessoa que é o Senhor. Obrigado por nos escolher, por trazermos aqui nesse momento. Isso é um privilégio para cada um de nós estar na presença do Senhor, te buscando, te cultuando, te adorando, porque só o Senhor é poderoso, só o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Louvamos o teu nome, Pai, te adoramos, em nome de Jesus adoramos. Amém. Isso, cara, mais um hino. Hino 140, não, hino 335. Igreja pode se colocar de pé. Fala
ao nosso coração, Deus, através da tua palavra. Hoje já temos, Deus amado, ouvido, Deus, através dos salmos lidos, ó Pai. Ministra o nosso coração, ó Deus, dê sabedoria, dê entendimento, Pai. Usa, ó Deus, a palavra que o teu servo com certeza já preparou, Deus, e foi tocado, e agora, Deus, pode tocar os nossos corações. Seja exaltado, Deus Todo-Poderoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, pastor Jorge. Bom dia aos irmãos. Você já deu uma olhada para o lado aí? Dá um sorriso com os olhos para o seu vizinho, né? Nós ainda temos que permanecer com a máscara. Nós somos parceiros de Deus nisso, né? Você já pensou? Se nós formos culpados de alguém pegar Covid e esse alguém não tem Jesus, né? É meio complicado, né? Então nós precisamos pensar nisso. É desconfortável, é complicado, mas nós somos parceiros de Deus, né? Deus nos deu a ciência que nos indica um caminho e nós andamos por ele. A ciência não é Deus, ela é instrumento de Deus, né? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 20, porque, meus irmãos, este é um mundo de sofrimento, não tem jeito. Este é um mundo em que nós estamos na guerra, né? A guerra espiritual é uma guerra que o crente enfrenta desde que ele se converteu, desde que ele nasceu de novo. Na verdade, antes ele já estava em guerra, só estava do lado errado, né? Estava guerreando contra o Senhor Jesus. E quando então o Senhor Jesus o chamou, ele passou para o lado do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver um assunto que enche o coração de uma alegria, de uma esperança. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. Como o pastor vai falar bastante, eu vou pedir para os irmãos lerem. Eu vou dar início e os irmãos seguem lendo todo o texto em conjunto, tá bom? Mas ao ler, tente pensar também no que você está ouvindo, né? No que você está lendo. Se você entender que você não consegue ler em voz alta e pensar, leia só com os olhos, tá bom? Vamos lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Ao vencedor lhe dará essas coisas, e eu serei Deus, e ele será filho. Quando
que nós vamos falar hoje? Novos céus e nova terra. Sobre isso a ciência não tem nada a dizer, só a palavra de Deus. E é um ensino que enche o nosso coração de esperança e de alegria. Meus irmãos, a expectativa do cristão, segundo a Bíblia, é novo céu e nova terra. Folheie um pouco a sua Bíblia e vá para 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos 12 e 13. Segunda Pedro, capítulo 3, versos 12 e 13. Os irmãos podem ler com o pastor? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Veja que é outro apóstolo falando aqui, o apóstolo Pedro, né? E João vai nos falar sobre esse novo céu e nova terra de uma maneira muito mais clara. Então, quando o Senhor Jesus descer dos céus com um estrepitoso estrondo, quando os elementos serão abrasados, Pedro estava dizendo isso ali, nesse momento se inaugurará o novo céu e a nova terra. Não conseguimos ver aqui um período intermediário depois da segunda vinda de Jesus, como nós falamos sobre o milênio. Um milênio literal, com Jesus reinando lá em Jerusalém. Nós não conseguimos enxergar isso aqui na descrição de Apocalipse. A descrição bíblica é de um momento que se segue sempre sem divisão. Um momento segue o outro sem divisão. O Senhor vem, estabelece a separação dos ímpios e dos justos, o juízo final, que a gente estudou semana passada, estabelece esse grande juízo final, e então há novo céu e nova terra. Nesse lugar se cumprirão todas as promessas de Deus que porventura não tenham se cumprido até então. Há promessas de Deus que ainda não se cumpriram, inclusive na nossa vida particular. Porque eu não estou no céu ainda. Alguém aqui está? Não. Nós estamos ainda na terra. Quando a gente falecer, a gente vai estar com Jesus no céu, né? Então há promessas que ainda não se cumpriram. Mas se alguma não tiver se cumprido ainda quando Jesus voltar, se cumprirá em novos céus e nova terra. Grande parte das promessas do Antigo Testamento já se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Outra grande parte tem se cumprido na vida da igreja ao longo dos séculos. E se alguma coisa faltar para se cumprir até que Jesus venha, se cumprirá então no novo céu e na nova terra. Meus filhos, nós temos os 2 últimos capítulos de Apocalipse para falar deste lugar. O lago de fogo é aqui mencionado, mas ele não é descrito. O que é que nós sabemos do lago de fogo? Que lá serão lançados Babilônia, as 2 bestas, o dragão, os ímpios, né? A morte e o inferno serão lançados lá também. É um lugar de sofrimento eterno. Mas os capítulos 21 e 22 de Apocalipse fixam o olhar nos novos céus e nova terra. A preocupação de João e do próprio Deus que revelou essas coisas não é descrever o lago de fogo, mas descrever o lugar onde os crentes vão viver. Eu lembro a vocês que quando a gente morre, hoje, quando um crente morre, ele vai para o estado intermediário, o céu, né? E nós vamos falar bastante sobre o céu aqui, né? Também vimos que o ímpio que morre hoje, ele vai para um lugar intermediário chamado inferno.
Mas depois o próprio inferno será lançado num lago de fogo e enxofre. Quer dizer, o lago de fogo e enxofre é muito pior que o inferno. Tá? Nós precisamos olhar para essas descrições não como descrições literais. Ou seja, ouro é ouro mesmo, pérola é pérola mesmo, não é? Ruas de cristal, a gente tem todo esse linguajar aí, não é? Nós não devemos esperar chegar lá e encontrar essas coisas. O que João quer falando desses materiais, é nos dar a ideia de preciosidade, de quão rico é. Nós vamos crescer no entendimento dessas coisas no estudo desses dois últimos capítulos. Todo o Apocalipse é simbólico. Nós vimos falando isso desde o começo. Tem uma linguagem simbólica. Os números significam coisas, né? As imagens significam coisas. Os símbolos, queridos, conduzem a verdades. E esse aqui é o ponto importante. Isso que é importante quando você lê Apocalipse. Os símbolos remetem a verdades. Temos que identificar as verdades que esses símbolos descrevem. Então, são palavras humanas, palavras terrenas, desta nossa era presente, para descrever o mundo vindouro. Não há linguagem suficiente no mundo atual para descrevê-lo. Ainda que o grego é uma língua muito rica, não é? Mas ainda assim, ele não tem uma linguagem adequada para descrever quão maravilhoso é este lugar. Então as descrições desses capítulos ainda são terrenas, são humanas, usam linguagem humana. A linguagem dessa era, linguagem desse nosso tempo, para descrever algo que está além da nossa compreensão, além da nossa linguagem. Por isso temos esses símbolos todos: ruas de ouro, portas de pérolas, não é? Mar de cristal. Eles transmitem conhecimento, transmitem uma verdade para nós crermos. Mas é preciso a gente ir além dos símbolos e entender que João está falando das riquezas deste lugar tão maravilhoso. Nossa preocupação nesse primeiro momento, no estudo de hoje, é responder a uma pergunta: por que haverá novos céus e nova terra? Por que Deus vai fazer novos céus e nova terra? Né? E aí nós lembramos o texto de Pedro ali, que fala que essa terra e esse céu que nós temos agora estão armazenados para o fogo, serão destruídos, mas Deus fará novos céus e nova terra. Basicamente são três razões porque Deus fará novos céus e nova terra. Três razões porque Deus vai renovar tanto o céu quanto a terra. Então nós vamos observando nesse texto aí quais são essas razões. Primeira razão. A primeira razão é porque a terra é importante. A terra é importante. Muitos têm uma ideia do paraíso futuro como uma coisa não corporal. Mas não é isso que nós devemos esperar para o futuro. Novo céu e nova terra serão um lugar corporal. O pastor Leandro disse que aqui nós estamos evitando a palavra físico, porque a palavra físico tem outros significados e pode trazer confusão. Então é importante entender que esse lugar não é como se pensava há tempos atrás, um lugar nas nuvens, né? Que a gente ficava andando de nuvem em nuvem, onde as pessoas ficam flutuando, desocupadas por toda a eternidade. Já ouvi gente falar assim: olha, eu nem gosto de cantar, não quero ir para o céu não, porque no céu nós vamos ficar só cantando. Essa é uma imagem que colocaram na nossa cabeça que não é verdadeira. Nós não vamos ficar a eternidade desocupados ou só cantando. A terra é importante, meus queridos. Deus criou esse mundo, criou essa terra perfeita, e nela Deus colocou o ser humano para habitar e para ser o seu representante aqui nessa terra. Então veja, a terra
está imperfeita pela presença do pecado. Mas nós continuamos sendo representantes de Deus nessa terra. Quando o pecado entrou no mundo, então Deus amaldiçoou a terra. Ele disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Mas Apocalipse 21 e 22 nos mostram que haverá renovação da terra, porque o próprio Deus amaldiçoou a terra. E agora ele vai dizer posteriormente: agora não tem mais maldição. A maldição foi retirada. Como é que a maldição foi retirada? Pela obediência de Jesus. Pela desobediência de Adão, a maldição entrou. Pela obediência de Jesus, o Filho de Deus, a maldição foi retirada. Deus removerá desse mundo toda a maldição. O Senhor veio Ele próprio para restaurar o mundo. Por isso Jesus é chamado de o Salvador do mundo. Você já leu João 1,29? Palavra de João Batista, não é? E o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, não no sentido de que Ele seja o Salvador de todas as pessoas, porque não serão todos que serão salvos. Se Jesus fosse o Salvador de todas as pessoas, todos teriam que ser salvos. Mas o mundo será salvo, no sentido aqui de todo o mundo, criação de Deus, né? O mundo será restaurado, porque tudo que há de mal, o pecado, as guerras, a corrupção, tudo será removido. É por isso que João Batista chamou Jesus então de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é necessariamente salvação de cada pessoa sem exceção, mas da criação, da terra. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra, do mundo. No mundo de Deus, a terra é importante. Paulo fala em Romanos 8, versos 19 a 25, você pode abrir aí a sua Bíblia. Eu falei sobre esse texto quinta-feira passada, quinta-feira agora, Romanos 8, de 19 a 25. Paulo fala, e você vai olhando aí e vai ouvindo o que eu vou falando, tá bom? Paulo fala de uma expectativa da criação de ser restaurada, de ser renovada. Ela aguarda com expectativa. Romanos capítulo 8, de 19 a 25. Ele fala que esse mundo está sujeito à corrupção do pecado, não voluntariamente, mas como uma imposição. O pecado entrou no mundo e, como consequência da entrada do pecado no mundo, Deus disse: agora a terra é amaldiçoada. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. O homem, queridos, ele foi colocado na terra, no jardim do Éden, para dominar e para guardar, para administrar. O reverendo Gerhard von Groningen, ele escreve no seu livro sobre a criação, ele chama o homem, eu até achei estranho a expressão, de vice-gerente de Deus. Eu fiquei assim pensando, será que ele não queria colocar como vice-regente de Deus? Eu já vi alguém colocando dessa forma, porque vice-regente é vice-rei, não é? E Deus não é gerente para o homem ser apenas um vice-gerente. Embora essa discussão, né, possa ser alongada, mas quando Adão, como o vice-gerente ou vice-regente de Deus, pecou, o pecado entrou no mundo e a terra se tornou amaldiçoada. Então toda essa natureza, diz aí Paulo em Romanos 8, né? Toda essa natureza que geme, que suporta angústia, que suporta dores até agora, espera entrar naquele estágio de perfeição para o qual foi feita. E nós temos muita gente que adora a criação como se ela fosse Deus, né? As pessoas dizem: o universo está conspirando contra mim, como se o universo fosse Deus, não é?
E aí nós temos que a própria criação foi afetada pelo pecado. Por isso nós devemos valorizar este mundo como o mundo que Deus fez. A terra é importante. Está amaldiçoada? Está. Inclusive os nossos corpos estão amaldiçoados, né? Mas a terra é importante. Desde o início, o plano de Deus para o ser humano incluía trabalho, família, lazer e, acima de tudo, culto. Acima de tudo. Essas coisas continuarão no mundo vindouro. A diferença é que lá não haverá mais o suor, não haverá mais cargos e abrólios. O seu Saulo gostou, né, seu Saulo? Vai poder cultivar lá mandioca, amendoim, e eu vou poder comer amendoim do seu Saulo. Talvez eu vá cultivar também, quem sabe, né? Eu nunca trabalhei na roça, mas a gente aprende, né? Essas coisas continuarão a existir no mundo vindouro, queridos. Lá no início, quando Deus fala a Adão que ele precisará trabalhar para tirar o sustento da terra, ele diz: você vai suar. No sentido de você vai sofrer. Vai ser difícil, o trabalho é pesado. Muitas vezes não dá resultado. Não dá aquele resultado que a gente espera, né? De repente vem muita chuva na época da colheita, o que acontece? Perde a colheita. De repente não dá chuva, dá sol por um tempo muito grande, o grão não nasce, não é? Então vai ser difícil. Planta-se boa semente, mas também nasce cargos de abrolhos e a semente às vezes nem nasce. Então ele diz: o trabalho no mundo vindouro vai trazer satisfação total ao ser humano. Nós não seremos desocupados. O céu não é lugar de preguiçoso. Preguiçoso vai para onde então? Para onde? Eu ouvi alguém falar? O lago de fogo. Ou, se é crente, porque tem crente preguiçoso, né? Vai ser transformado, né? Na morte a gente passa por uma transformação, né? E quando receber um novo corpo, mais transformação. Muito bem. Não ficaremos vagando de nuvem em nuvem, tocando harpa, como se pensa. É claro que haverá espaço para o louvor, e o louvor não se faz só com música. Quando nós lemos aí os salmos, ou quando nós fazemos uma oração de louvor, né? Ou quando nós falamos das qualidades de Deus para alguém, nós estamos louvando a Deus, tá? Então, se tirar essa ideia do louvor, de que o louvor é aquele momentozinho que o grupo vem aqui na frente, não. Ou um hino, né? A hora que, não. O louvor é reconhecer as qualidades do nosso Deus e do nosso Salvador. Muito bem, mas tudo isso estará relacionado ao trabalho, à função que Deus nos criou para nós exercermos. Nós nos realizamos quando produzimos coisas. Então em Gênesis 1:28 Deus disse: dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Deus nos criou com funções. Também na igreja não é diferente. Nós na igreja temos funções. Deus nos deu os dons para nós exercermos funções. E isso é muito importante. Hoje à noite o pastor pretende falar alguma coisa sobre isso também. Então há uma regra de Deus. O novo céu, na nova terra, não será diferente nesse sentido, mas será aperfeiçoado, né? Haverá ausência completa de maldição e de sofrimento. Então, um motivo pelo qual novos céus e nova terra, Deus fará novos céus e nova terra, por quê? Quem sabe dizer? Por quê? Porque a terra é importante. Um dos motivos por que Deus fará novos céus e nova terra é porque a terra é importante. Mas tem um outro motivo, uma outra razão. E essa eu acho que você vai se surpreender com ela. A outra razão pelo qual Deus fará novos céus e nova terra é porque os céus precisam ser renovados. Cresceu aí um ponto de interrogação sobre a sua cabeça?
Sou um pouco estranho. Por que Deus precisa renovar os céus? O céu não é um bom lugar? Tem a presença de Deus, é o lugar de descanso dos salvos. Por que precisa ser renovado? A Bíblia diz que o mal teve seu início lá no céu. Foi lá que um anjo decaiu do seu estado de perfeição e se tornou corrupto, e se tornou Satanás, se tornou um diabo. Meus irmãos, Satanás é um título, não é um nome. A gente fala Satanás, né? Mas Satanás é um título. Significa adversário. E diabo também é um título, não é nome. Significa acusador. Então esse adversário, ele nos acusa. Antes ele nos acusava diante de Deus, agora ele nos acusa perante nós mesmos, né? Ele nos acusa de todos os lados perante nós mesmos. Nesse lugar, nos céus, o mal começou. Talvez Deus queira remover dos céus atuais qualquer vestígio da queda. No céu houve uma divisão. Os anjos eleitos permaneceram no lado do Senhor, mas os anjos rebelados, o que fizeram? Pecaram e foram expulsos desse lugar, né? Abra Colossenses capítulo 1, verso 20. Leia aí com seus olhos. Eu não vou ler não. Você só vai ler se você abrir a sua Bíblia aí. Colossenses 1, 20. Paulo declara uma coisa bem surpreendente. Ele diz que o sangue de Cristo restaura todas as coisas na terra e no céu. O sangue de Cristo restaura todas as coisas no céu e na terra. Logo, os céus também sofreram esse efeito da redenção, não é? De forma benéfica, de forma positiva. Vou falar isso de novo porque é muito interessante, muito bacana. Os céus também sofreram o efeito da redenção de forma benéfica, de forma positiva. Garantindo, por um lado, que o povo de Deus, após a sua morte, enquanto espera a ressurreição, possa estar em espírito nesse lugar, no céu, pelo sangue do Cordeiro. Mas também que posteriormente esse céu se junte com a terra numa nova realidade, novos céus e nova terra. O principal motivo para Deus renovar o céu também é que há um grande propósito de Deus de habitar com o ser humano, de trazer o ser humano para perto de si. Essa é a segunda razão por que o céu precisa ser restaurado. Há um grande propósito de Deus em trazer o ser humano para perto de si. Geralmente, isso é feito, né? Deus trazer o ser humano para perto de si, não o ser humano indo a Deus, subindo, mas o contrário, Deus vindo ao homem. A música do Zaqueu, né? Diz que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Não, o texto é muito claro. Zaqueu subiu para ver Jesus de longe. Ele não tinha expectativas de que Jesus fosse se aproximar. Ele não tinha expectativas. A gente não sobe para estar com o Senhor desce para estar conosco. Ele vem na nossa miséria. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, tirou-me do poço. É o Senhor que tira do poço, mas para tirar do poço Ele tem que descer ao poço. E diz o texto que o poço era de lama e perdição. A descrição dos dois últimos capítulos de Apocalipse é os céus descendo à terra. A Nova Jerusalém desce como que para se acoplar, para se unir a este mundo. A renovação dos céus tem um objetivo: tornar esses dois lugares um só lugar. Um só lugar. Tornar essas duas instâncias
Uma corporal, a terra, e uma não corporal, o céu. Um só lugar. O céu, o lugar onde carne e sangue não podem entrar. Mas tornar céu e terra um só lugar. Esse é o sentido de remover total e completamente a corrupção. Então, o Senhor vai remover total e completamente a corrupção deste mundo e estabelece novos céus e nova terra completamente sem corrupção nenhuma. É aqui que novo céu e nova terra dão um passo além do Éden. Nós vamos experimentar alguma coisa melhor do que o Éden. Não é uma pura e simples volta ao Éden. É um ir além. Porque no Éden, pense no Éden. Lá estava o ser humano. Deus vinha na viração do dia para conversar com ele. Mas há um certo distanciamento. Não é? Não tem barreira. Não tinha pecado, não tem barreira. É franco. Deus vem, eles conversam, não tem barreira. Mas não há essa expressão. Deus habitará com eles. É isso que os capítulos 21 e 22 de Apocalipse descrevem. Deus habitará com eles. Veja aí o versículo 3, né? Se você não está em Apocalipse 21, abra de novo em Apocalipse 21. O versículo 3 diz: e Deus habitará com eles. Isso se chama comunhão, meus queridos. É a reunião comum de dois ou mais aspectos que estão separados. Terra e céu se unem num só lugar. O novo céu e a nova terra. Estou aqui desfrutando da bênção do Gilson. O Gilson sempre traz uma água ungida para o pastor. Meus irmãos, novo céu e nova terra. Isso é comunhão. Comunhão é reunir é reunião comum de dois ou mais aspectos que estavam separados. Então, novos céus e nova terra, não há mais separação alguma. Em Isaías 66, verso 1, eu sugiro a você que abra, procure lá, Isaías 66, verso 1, o escritor mostra essa separação que hoje há, onde Deus diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. É isso que está aí? Alguém pode ler para mim? Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Muito bem. Deus mostrando essa separação, não é? É isso que é revertido no novo céu e nova terra. O trono de Deus desce à terra. E então há uma junção desses dois lugares. Eles passam a ser um lugar, nem puramente corporal, nem puramente não corporal, mas ao mesmo tempo corporal e não corporal. E não corporal aqui é espiritual, tá? Sentido de espiritual. Então, nós vimos aí duas razões, né? Porque Deus vai renovar todas as coisas. Primeiro, porque a terra é importante. Segundo, porque os céus precisam ser renovados. E os céus precisam ser renovados por quê? Em primeiro lugar, porque Deus pode querer extirpar qualquer resquício da queda dos anjos, da queda do pecado, né? E porque Deus tem esse propósito de habitar com os homens, né? Formar das duas realidades uma só, né? Novos céus e nova terra, corporal e não corporal juntos, espiritual e corporal. A terceira razão pela qual Deus renovará os céus e a terra é porque nós precisamos de um lugar para habitar. Nós precisamos de um lugar para habitar. Onde é que os ímpios vão habitar eternamente?
no lago de fogo. Vai ser uma comunhão maravilhosa lá, né? O sofrimento eterno terrível. Como diz o Silas, Deus está lá, mas está como juiz, né? Como executor de pena. Meus irmãos, terceira razão porque Deus fará novos céus e nova terra é porque nós precisamos de um lugar para habitar. Nós, os crentes, precisamos de um lugar para viver. A terra, hoje, não é este lugar porque ela não é apropriada para nós, que já temos as primícias do Espírito, que já ansiamos por ser revestidos da perfeição. Romanos capítulo 8, verso 23, nós lemos lá Romanos 8, a respeito da criação, né? Mas lá o verso 23 diz que nós que temos as primícias do Espírito, que ansiamos pela perfeição, ansiamos por isso, né? Esse mundo para nós aqui sempre será um mundo mesclado de alegrias e tristezas. É impossível aqui nesse mundo enxugar todas as lágrimas. O capítulo 21, verso 3 que nós lemos, aliás o verso 4 começa: e lhes enxugará, Deus habitará com eles, e lhes enxugará toda lágrima. Neste mundo aqui é impossível enxugar toda lágrima, porque enxuga uma lágrima agora, surge outra daqui a pouquinho, né? A gente resolve um problema agora, outro aparece daqui a pouquinho. Nós precisamos de um lar, e este mundo não é este lar. Ele é bom, nós podemos viver nele e fazer muita coisa nele, mas ele não é aquilo pelo qual nós ansiamos. Mas nem mesmo no céu é esse lugar. Nem mesmo no céu é esse lugar que serve, que é bom o bastante para nós vivermos eternamente. Por quê? Porque a pessoa que morre em Cristo hoje, que está em Cristo e morre hoje, seu espírito vai para onde? Vai para o céu, vai para Deus. Mas e o corpo? Vai para a terra, se desfaz. Como é que fica o espírito no céu? Sem corpo. O homem não foi feito para viver sem corpo. Nós não fomos feitos para viver sem corpo. Então, o crente que morreu vai para o céu e vai ficar lá até o dia da ressurreição, aguardando o Senhor voltar. Mas ele está incompleto. Está faltando alguma coisa. Está faltando o corpo. A pessoa desfruta da presença de Jesus. A pessoa está descansando, mas ela está sem o corpo. O ser humano não foi feito para viver sem o corpo. Tanto que a separação do corpo e da alma tem o significado bíblico de quê? Quando o corpo separa da alma, o que acontece? Morre, né? Essa separação é morte. Morte, por isso que morte é tão terrível, porque é uma maldição. A morte separa aquilo que não deveria ser separado, o corpo e o espírito. Mesmo que o espírito vá para o céu e fique lá em repouso, esperando o dia do grande juízo, da vinda de Cristo, não tem mais os sofrimentos daqui, não tem mais a presença do pecado para incomodar. Mesmo que ele esteja muito bem lá, ele não está completo. Está faltando o corpo. Nós precisamos de um lugar, este lugar definitivo, eterno, que não é este mundo, não é essa terra como está. E também não é o céu onde as almas habitam no trono de Deus. O nosso lar é o novo céu e a nova terra. Porque nós não somos nem puramente corporais, isso que nós somos aqui agora, embora nós também tenhamos o Espírito, né? Mas isso que a gente pode tocar, ver. E também não somos apenas espirituais. Abra 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 35.
1 Coríntios 15, a partir do verso 35, o apóstolo Paulo vem falando do corpo da ressurreição. E esse texto precisa ser lido dentro dessa realidade que nós temos aí, dentro dessa realidade de novos céus e nova terra. O pastor não vai ler, vai apenas comentar. Você vai lendo aí no seu texto, tá bom? O versículo 35 diz que alguém pergunta: mas como é que vai ressuscitar se o corpo foi destruído? Essa é a pergunta aí do verso 35, né? Como é que alguém vai ressuscitar se o corpo foi destruído? Paulo começa a responder, e ele começa chamando de insensato. Pô, você não pensa não? Pensa um pouquinho aí, né? O grão desce a terra para nascer a planta. Você vai plantar alguma coisa, você joga uma sementinha, semente lá de repolho. Eu acho que é uma boa imagem, né? Você joga uma sementinha de repolho lá, você jogou o grão, né? Você joga o grão para depois nascer a planta, certo? No verso 37 e 38, ele diz: olha, quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o grão, o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Verso 38 começa como? Mas Deus lhe dá um corpo que lhe aprovê dar a cada um, tá? Aí pronto, mas Deus lhe dá o corpo que lhe aprover dar a cada um, né? É lógico que Deus criou esse mundo e as sementes, segundo a sua espécie, dão de acordo com a sua espécie, né? Esse corpo da ressurreição não pode habitar a terra atual. Então, no versículo 38, Deus está dizendo que você lança a semente e vai nascer um corpo, e é Deus que dá esse corpo, né? Embora o corpo venha da semente, mas ele não é a repetição da semente, simplesmente. Verso 39, o que ele diz? Eu já estou lá no 45. Está vendo? Por favor. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outras dos peixes. Nesse mundo aqui, do jeito que está, a diferença de carne, né? Versos 40 e 41. A diferença dos corpos é um exemplo que ele lista para entendermos a diferença do corpo natural, desse corpo nosso agora, e do corpo que nós vamos receber, né? Então, atente para o versículo 44. Versículo 44 agora, irmãos. Semeia-se. Isso. Preste atenção na expressão corpo natural, né? A expressão que ele usa é corpo físico, corpo de carne, e ressuscita corpo espiritual. Corpo lá, corpo aqui, corpo que desce a cova, corpo que ressuscita, né? Qual é a diferença? A diferença é que um é carne, é físico, o outro é espiritual. Portanto, o corpo que nós receberemos no dia da ressurreição não é apenas uma coisa etérea, uma coisa parecendo uma gosma, né? Que a gente, sei lá, mas é um corpo físico, né? Também não é um corpo físico como o atual. Ele é do céu, é espiritual, é diferente. Você precisa pensar no corpo de Jesus Cristo, né? O corpo de Jesus podia ser tocado, podia ser visto, né? Podia ser abraçado. Jesus comeu com os discípulos depois da ressurreição, né? No entanto, ele atravessou a parede. Então é um corpo diferenciado. Então aqui está a junção: nova terra, novo céu. O nosso novo corpo, nosso corpo futuro, corporais e propriedades não corporais. Por isso, porque ele tem propriedades corporais, nós não podemos habitar o céu com o nosso corpo. Mas o nosso
corpo futuro é espiritual e, portanto, não pode habitar esta terra de agora. Precisa desse lugar chamado novo céu e nova terra. Nós precisamos de um lar onde poderemos habitar perfeitamente bem, desfrutando de todo o bem. Então, meus irmãos, eu até quero lançar um pensamento para você. Tem gente que pergunta, por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? E eu tenho uma resposta para você. Para que a gente pudesse avançar do Éden para o novo céu e nova terra. Por que Deus permitiu todo esse mal no mundo? Para que a gente pudesse avançar do Éden para o novo céu e nova terra. Nosso corpo futuro é espiritual, portanto não pode habitar a terra que nós agora estamos. Precisa desse lugar. Só lá nós ficaremos livres de toda lágrima, como diz aí. Pode voltar para Apocalipse capítulo 21, né? Versículo 4, onde diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Então só lá nós ficaremos livres de toda lágrima, de todo luto, de todo pranto, de toda dor. Então quando você tiver que chorar um morto, chore com esperança. Chore com esperança. Porque haverá um dia que você não vai mais chorar ninguém. O verso 8 termina, meus queridos, dizendo, olha aí o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber... Então, ele termina dizendo que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, não podem estar lá. Lá não é o lar deles. É impossível eles irem para esse lugar e manter a sua vida nessas práticas, porque lá não haverá essas coisas. O lugar apropriado para eles é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber... segunda morte. Novo céu e nova terra é um lugar que está feito sob medida apenas para aqueles que podem habitar lá. Os mais não terão lugar, nem se sentirão bem lá. Embora esse não seja o critério, né? Mas não dá nem para pensar esses habitando o novo céu e nova terra. Uma pessoa que passou a vida inteira aqui nesse mundo não quis saber de Deus, não quis saber de estar com os irmãos, não quis saber da palavra, não quis saber de louvar, não quis saber de bem dizer, não quis saber de orar. Lá não é lugar para elas. Para elas só tem um lugar: o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Então, essas são as três razões pelas quais Deus renovará o céu e a terra. A terra é importante. Os céus precisam de renovação. E nós precisamos de um lar para habitar nesse tempo glorioso, com um corpo glorificado, transformado. Seu professor de ciências, seu professor de física quântica, que ele acha tão importante, tenho ouvido muita gente, inclusive vídeos aí falando de física quântica, que importante. Os físicos quânticos não falam de novo céu e nova terra. Só a palavra de Deus, só a revelação de Deus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por essa ministração do pastor Leandro, por nós podermos passar isso para a igreja, porque a tua palavra nos traz essas promessas que são tão ricas, que enriquecem tanto a nossa vida, a nossa esperança. Ó Deus, obrigado por essa manhã nós estamos na casa do Senhor, mesmo aqueles que estão em casa, recebendo o sinal de internet. Deus, obrigado por nós podermos pensar nisso, receber essa instrução do Teu Espírito, em nome de Jesus. Ajuda-nos a guardar, ajuda-nos a confiar nisso, a crer que é como o Senhor tem revelado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos nesse momento, meus irmãos, passar para a ceia do Senhor. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros que venham à frente para nós passarmos para esse momento de celebração tão importante. Os nossos diáconos vão buscar lá. Nós fizemos uma modificação aqui na igreja, tiramos a mesa para dar mais espaço. Culto da noite nós temos tido assim, um número significativo de pessoas, então nós estamos acertando mais lugares, né? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou a última Páscoa, Ele celebrou a última Páscoa, que relembrava a saída dos israelitas do Egito. Agora nós não celebramos mais a Páscoa lembrando a saída do Egito, porque agora nós temos uma outra Páscoa, que é Jesus, é a nossa salvação em Cristo. A ceia é essa nova Páscoa. Nós não comemos cordeiro, ervas amargas, nós comemos o pão e bebemos o cálice. Quero convidar os irmãos para se colocarem em pé, nós vamos orar. Deus amado, nesse momento em que nós celebramos a ceia, ó Deus, nós lembramos do sacrifício de Jesus. Nós não sacrificamos Jesus de novo, mas apenas lembramos que o Senhor aceitou o sacrifício dele no nosso lugar, e que o sacrifício dele foi tão perfeito que satisfez a tua justiça a nosso favor e de todos aqueles que o Senhor tem chamado, que o teu Espírito tem feito nascer de novo. Ó Deus, agora quando nós celebramos a ceia, aplica ao nosso coração esta verdade tão profunda e tão abençoada, em nome de Jesus. Amém. Jesus partiu o pão, dizendo: isto é o meu corpo, partido por vós. Comei dele todos, fazem isto em memória de mim. Podem trazer o cálice, o corpo partido por vós. Comei todos, fazem isto em memória de mim. Os diáconos já vão trazer o cálice. Jesus também usou o vinho pelas suas propriedades. Nós devemos lembrar, queridos, que esses dois elementos, eles significam a morte de Jesus a nosso favor. O cálice significa o sangue de Cristo. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que você pudesse tomar o cálice da nova aliança. Você pode receber, beber e colocar no lugar de novo. Nosso Deus, nós te adoramos, te louvamos a Deus por esse sacrifício de Jesus Cristo, que não foi apenas a cruz, foi o próprio descer, foi o próprio encarnar-se,
essa humilhação de tornar-se ser humano, de viver em humilhação, de negar o seu eu, de não tomar como usurpação o ser igual ao Pai, igual ao Espírito, mas de obedecer, se humilhando, vindo a este mundo, onde a miséria se instalou, onde o pecado se instalou, onde a morte se instalou. Ele veio para nos livrar de tudo isso. Aplique essa verdade ao nosso coração. Para, ó Deus amado, nos levar para um novo céu e nova terra, para nos receber no seu reino glorioso e eterno. São verdades tão gloriosas que nós não conseguimos imaginar. O apóstolo, para falar sobre isso, teve que usar uma linguagem que às vezes até nos confunde. Mas, ó Deus, o Senhor realizou isso de uma maneira tão gloriosa. E o Senhor nos levou a desfrutar disso, ó Deus. Obrigado porque tomar a ceia nesse instante traz todo esse significado. Nós te adoramos em nome de Jesus. Jesus, nós te glorificamos pela tua obra. Espírito Santo, nós te bendizemos pela tua obra e nós nos fazemos nascer de novo. Amém. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, pela glória do teu nome. Sobre o corpo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Devem todos fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que beberdes o cálice, comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ficar em pé para mais uma oração? Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas e pela salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, por essas coisas gloriosas que nós temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus. Amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a presença do Espírito Santo, Consolador, esteja com os irmãos e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Bom dia a todos, Deus os abençoe.